nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Acolhemos a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos aqueles que se reúnem agora como corpo de Cristo, corpo invisível, igreja amada do Senhor, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, para bendizer e louvar o nome do Eterno neste culto, nesta noite, culto que prestamos ao Senhor com todo o nosso ser, com a nossa mente e o nosso coração. Você é convidado a entregar a este culto de coração sincero, de coração agradecido, também contrito, reconhecendo que precisa do amor, da graça e da misericórdia de Deus. E dessa forma, ao ouvir a palavra, durante todo o culto em que Deus fala conosco, que você saia transformado pela sua graça e seu poder. E para o adorar, eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo de número 89, onde nós leremos ali o versículo 1 e 2, Salmo 89, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. E assim nós somos um povo que canta as misericórdias do Senhor e que sabe que ela está edificada, e edificada na rocha que é Cristo, onde nós vivemos o hoje, olhando para o futuro, bendizendo ao Senhor, independente das circunstâncias, louvando o seu santo nome, porque a sua misericórdia se renova a cada dia sobre nós. Por isso, louve ao Senhor, dedique todo o seu coração a Ele nesta noite, para adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos orar com o presbítero Sérgio. Deus assim nos abençoe. Boa noite, amada igreja, irmãos queridos, muita saudade de cada um dos irmãos. E nesse momento vamos estar intercedendo, orando ao Senhor Deus em adoração ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, nesse culto da noite, desse domingo, Pai, em que nós podemos estar na tua casa para te adorar, te bendizer. Na verdade, estamos cada um em nossas casas, Pai, mas na tua presença e em comunhão contigo, Pai, em espírito, em verdade, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Só tu és digno, Pai, de toda adoração, de toda honra, toda glória, porque tu és dono de tudo, Pai. Tu és o Criador do universo, Senhor. Então, nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Tu és um Deus misericordioso, Pai, um Deus maravilhoso, que nos dá muito mais daquilo que precisamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Abençoa cada irmão que assiste a esse culto, Pai. Sê conosco, ó Deus. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vem
igreja. Nesse momento, estamos entrando no momento de contrição. Momento esse que levamos os nossos pensamentos e confessamos a Deus os nossos pecados. Porque o pecado, ele cria a separação entre o homem e Deus. O pecado nos distancia de Deus. E para isso nós precisamos de um reconciliador. E para reconciliar, através de nosso Salvador Jesus Cristo, precisamos nos confessarmos, precisamos falar dos nossos pecados. Porque se não confessarmos os nossos pecados, não temos como chegar próximo de Deus e termos Ele perdoado se não reconhecermos que somos pecadores, se não reconhecermos os nossos pecados. Sabemos que Deus morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar, mas cabe a nós confessarmos esse pecado. E esse pecado, ele traz e retrata a natureza humana. Então, vamos ler aqui em Isaías 59, dos versos 1 ao verso 12. Estarei lendo na versão revista e atualizada um pouco do que esse pecado faz, né, com toda a humanidade, né? Então diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam os ovos de áspis e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos até paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos, como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo, e não o há. A salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. O profeta Isaías, ele inicia essa exortação, essa chamada, né, à confissão, né, nacional, aqui na nação, na época, e ele começa no versículo 1 dizendo assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Ou seja, Deus, ele, apesar de estarmos separados, como lemos aqui, pela nossa iniquidade, pelo nosso pecado, Deus não está com sua mão encolhida, nem com seu ouvido surdo. Ele está pronto a ouvir as nossas confissões, está pronto a nos acolher com a sua mão, desde que confessemos os nossos pecados, desde que reconheçamos que somos pecadores e somos dependentes de Deus para termos os nossos pecados perdoados. Necessitamos de Cristo, o nosso Salvador, para que só assim
pudéssemos chegar ao trono de graça, ao trono do nosso Deus. Para isso, neste momento, eu chamo a esse momento de contrição que você reflita, que você olhe para o seu interior, olhe para dentro de si e veja tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, tudo aquilo que não reflete a vontade de Deus, tudo aquilo que está em contramão àquilo que a palavra de Deus nos chama, e que possamos estar elevando os nossos pensamentos em oração e pedindo perdão pelos nossos pecados, porque somos pecadores, porque somos devedores e precisamos pedir perdão pelo que fazemos. Às vezes pecamos só em pensamento, às vezes pecamos só no agir, às vezes pecamos em palavras, porque somos pecadores, somos falhos e somos dependentes de Deus. Então eu chamo, nesse momento, para que você possa estar fechando seus olhos, possa estar elevando seus pensamentos a Deus e confessando os seus pecados, porque Deus não está com a sua mão encolhida, não está com seus ouvidos surdos, Ele está pronto a nos ouvir. Basta que nós possamos abrir os nossos corações e confessar a Ele os nossos pecados. Vamos orar, então? Boa noite, igreja. Eu convido você a reclinar a sua cabeça para orar agora em momento de contrição ao nosso Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, perdão, Deus. Perdão porque temos pecado, porque somos pecadores, Pai. Perdoa pela nossa incredulidade, às vezes que nós nos afastamos de Ti, às vezes que nós não confiamos no Senhor completamente, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por não cumprirmos a nossa missão da forma que deveríamos, Pai. Mas também Te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor nos ouve quando nós nos aproximamos do Senhor em contrição, Pai. Obrigado porque pelo Seu Filho Jesus, hoje nós podemos nos aproximar diante do Senhor e termos a certeza de que o Senhor nos ouve e nos perdoa, Pai. Cuida do nosso coração, o nosso coração que insiste em errar, Pai. Ser com a Tua igreja, Deus. Ser com aqueles que estão passando dificuldade, vivendo momentos de tentação. Perdoa as vezes que nós nos desviamos do caminho, Deus. Que nós possamos nos apegar cada vez mais à cruz, e não à nossa vontade, não aos nossos desejos, não às circunstâncias, Pai. Que a gente possa olhar para o Senhor, que não muda, porque toda circunstância muda, mas o Senhor não muda. Que nós saibamos que a Tua palavra é permanente, e é nela que nós devemos nos apegar, Deus. E, por amarmos ao Senhor, nós podemos, então, vivermos pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. É isso que eu Te peço e oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom culto. Deus abençoe a todos. Ó Senhor, Tu me cingiste de alegria. Ó Senhor, Tu me ungiste com alegria, pois Tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a Tua alegria. Eu Te louvarei saltando de alegria. Eu Te bendirei, Senhor, com alegria, pois Tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a Tua alegria. Mesmo quando eu estiver atribulado,
da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Ser cristão é aprender, viver contente, é se alegrar de um modo diferente, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua, minha força é a tua, minha força é a tua alegria. Amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. E nesse momento de intercessão, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 138. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, eles o conhecem de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará ao bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Nos fala assim o salmista no Salmo de número 138. Amada igreja, percebemos aqui claramente como o Senhor socorre aqueles que têm necessidade. E nesse momento de intercessão, apesar de não apresentarmos ao Senhor as nossas necessidades, apresentamos a Ele aqueles que nós temos apreço, aqueles que nos são caros, para poder verdadeiramente colocar aqueles que nós amamos, aqueles que nós queremos interceder na presença do Senhor. Eternamente, Cristo Jesus se colocou dessa forma perante Deus para interceder por nós. E da mesma forma agora faremos, intercedendo por todos aqueles que necessitam da nossa ajuda. Traga a sua memória, ao seu coração, nesse momento, e apresente ao Senhor aquelas pessoas que você quer interceder. Você pode, nesse momento, estar lembrando daqueles que estão enfermos, atravessando algum tipo de doença, seja a Covid nesse momento de pandemia, ou seja uma outra doença. Você pode lembrar de alguém que está passando por uma depressão, por um momento de desesperança. Pessoas que estão trabalhando para poder conter essa pandemia, como os profissionais de saúde. Então você pode estar pensando na necessidade das pessoas conhecerem a Cristo Jesus, para que possam verdadeiramente trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E essas pessoas que eu convido agora, que nós em oração possamos elevar o nosso coração a Cristo Jesus, nosso eterno intercessor, para que nós possamos, como salmista, ter a certeza que o Senhor acode àqueles que necessitam. Por isso nós sabemos que a misericórdia do Senhor dura para sempre e a sua benignidade se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, na Tua presença nos encontramos, Senhor, e através dessa oração de intercessão, queremos, Senhor, falar ao Teu coração. Pai amado, nós estamos vivendo um momento de crise, um momento difícil para a nossa sociedade, Senhor. Nesse momento, clamamos ao Teu nome, queremos falar ao Teu coração, Senhor. Nós queremos Te pedir inicialmente que Tu venhas, Senhor, permitir a cura dessa pandemia do coronavírus, Senhor, onde tantas vidas têm sido ceifadas, ó Deus, tantas preciosas vidas. Nós queremos também, nesse momento, Senhor, orar, Deus, pelas famílias, Senhor, que se encontram com pessoas enfermas, convalescentes, Senhor, e por aqueles que ainda não conseguiram, Senhor, atendimento nos hospitais, Senhor, que estão aguardando atendimento, Senhor, que Tu estejas socorrendo, esteja visitando a cada coração, Senhor, fortalecendo, trazendo cura, trazendo paz, ó Deus. Queremos Te pedir também pelas famílias que nessa hora estão chorando a perda de entes queridos, ó Deus, que também Tu tragas o Teu consolo, Senhor, a cada coração, a cada família nesse momento, Deus. Queremos Te pedir por todas as famílias da Tua igreja e por todas as famílias desse mundo, que nesse momento
se encontram, Senhor, angustiadas, deprimidas, Senhor, desesperançosas. Que a tua igreja, ó Deus, continue fazendo a diferença nesse mundo como luz e sal, Senhor, socorrendo a todos os necessitados, Senhor, os aflitos de coração, ó Deus. Pai, nós te pedimos também pelas autoridades da área de saúde, segurança pública, ó Pai, todos aqueles profissionais que também estão à frente nesse momento, colocando suas vidas, Senhor, em perigo, Senhor, seus dons para poder nos trazer paz, para poder nos trazer saúde e segurança. Tu estejas com eles também, Senhor, e com as suas famílias. Não permita que nenhum deles seja contaminado, Deus. Cuida da vida deles, Senhor. Senhor, nosso Deus, nós queremos também te pedir, ó Deus, de uma forma muito especial, Senhor, pelo nosso governo, Senhor. Queremos te pedir pelas nossas autoridades também constituídas, ó Senhor, que elas possam tomar decisões sábias, corretas, diante desse momento tão conturbado na vida do nosso país, ó Deus, esse momento econômico, esse momento político que nós estamos atravessando, Senhor, onde tantas pessoas nesse momento se encontram sem condições de trabalho, estão desempregadas, Senhor, estão passando necessidade, falta do alimento, Senhor, em casa, Senhor, o alimento material, bem como o alimento espiritual, Senhor, que tu esteja abrindo portas, esteja cuidando, socorrendo de cada uma dessas pessoas, meu Pai. E de maneira não menos especial, Senhor, nós queremos te pedir nessa hora também que o Senhor esteja falando, Senhor, a todos os nossos corações e, Senhor, aumentando a nossa fé em Cristo Jesus, porque nós sabemos, ó Deus, que Ele é a nossa rocha, Senhor, é a base de tudo, Senhor, para que nós possamos passar por esse momento, vencermos esse momento, Senhor, como diz o autor de Hebreus, com relação à fé, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos, Senhor, que não se veem, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, aumenta-nos a nossa fé. Somos homens e mulheres tímidos na fé, meu Pai. Seja conosco, Senhor. Há aqueles que confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor e na força e no poder do teu nome nós cantaremos e louvaremos o teu poder, meu Senhor. Pai querido, ainda te pedimos, Senhor, nesse momento, que através do teu Espírito Santo sejamos fortalecidos na nossa fé, que ele possa nos dar ânimo, força, que ele venha preservar a nossa fé, sustentar a nossa fé nesse momento, para vencermos todos estes desafios que estamos atravessando, Senhor, e que a gente continue olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e para aquele, Senhor, que nele nos fez mais que vencedores, Cristo Jesus, em nome dele que nós oramos e assim te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa
Queridíssimos irmãos e amigos, esse é o momento da nossa liturgia em que você é chamado a exercer a fidelidade em resposta à generosidade de Deus. Você está vendo aí na sua tela, na tela da sua televisão, do seu celular ou do seu computador, as informações bancárias da igreja, esse código aqui que pode facilitar também a sua oferta, o seu dízimo nesse momento. E é importante você entender que você não está em nenhuma relação de troca ou de compra. A gente sempre enfatiza isso, porque nós entendemos que o momento dos dízimos e das ofertas é um momento de adoração do povo de Deus. Pela graça do Senhor, nós aumentamos a contribuição às famílias necessitadas, aos vulneráveis, aos todos os ministérios que nós, como Igreja do Jardim, continuamos a desempenhar e não temos nos furtado a nenhum dos compromissos que nós assumimos. Isso é uma coisa muito boa, é muito bom a gente poder servir a Deus dessa forma. Então, você é convidado a participar desse momento. Se nós estivéssemos juntos no jardim, a gente estaria cantando nesse momento, as nossas crianças estariam vindo à frente, aquela coisa gostosa que eu e você estamos morrendo de saudade. Mas nesse período que a gente está aqui, a gente vai ser guiado em oração nesse momento, em gratidão pelos dízimos e pelas ofertas, agradecendo ao Senhor porque Ele tem sido generoso e tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Louvamos e engrandecemos por Teu cuidado sempre presente em nossa vida. Louvamos e engrandecemos por Tua providência com a qual tem nos cercado. Louvamos e engrandecemos por Teu amor paternal. Nos colocamos como igreja na Tua presença em gratidão, porque nos concede a graça de contribuir e desta forma devolvemos a Ti parte do que o Senhor faz chegar às nossas mãos e o consagramos, Senhor, para que sejam recursos abençoadores na vida da igreja. Rogamos sabedoria para que os recursos sejam usados de forma sábia e que o Senhor seja servido fazê-los multiplicar. Clamamos que o Teu sustento esteja em cada mesa, que portas de emprego se abram onde haja desemprego, e continua despertando em nós, Senhor, o zelo por Tua obra. Nos colocamos desta forma grata em Tua presença, orando no nome daquele que é poderoso, na certeza de que Ele nos ouve. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor. A graça e a paz, meus irmãos amados do Senhor, nessa hora em que nós vamos ouvir do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, é momento de nós prestarmos atenção muito mais além do que a própria voz do pregador tem a dizer para a gente. Porque acreditamos que o pregador já recebeu a iluminação do Santo Espírito de Deus no preparo dessa mensagem. É um banquete espiritual que teremos aqui nesta noite. E o reverendo Vladimir é aquele que, por Deus, vai falar conosco nessa hora. Então, ouça a palavra do Senhor como ouvindo a própria voz de Deus nessa hora, porque Ele vai falar da palavra, e a palavra é a palavra de Deus. Por isso, nessa hora, peça, e a gente vai pedir ao Santo Espírito de Deus, que é o único que pode fazer a tradução efetiva da vontade de Deus para a nossa vida. Então, por isso, vamos orar ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine a mente e o coração para que a gente se farte, se alimente espiritualmente da palavra do Senhor nessa hora. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque o seu coração na presença do Senhor. Senhor Deus amado, nós rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, que nos ilumine mente e coração nessa hora, para que a palavra do Senhor não somente chegue aos nossos ouvidos, mas que dele chegue ao nosso coração e ali faça morada, que a gente entenda qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso, Pai, então somente usa o Teu servo
reverendo Vladimir, para que transmita a nós, para que ofereça a nós aquela porção que o Senhor já ofereceu para ele na preparação deste sermão. E fala conosco, Senhor, fala a nossa vida, para que então, ao ouvirmos a palavra do Senhor, ao nos alimentarmos dela, a gente se sinta nutrido para viver a sua vontade. É a oração que nós fazemos, agradecidos desde já, em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Ouçamos então a palavra do Senhor. Amados irmãos, graça e paz, da parte de Deus, nosso Senhor, de Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas, aquele que era, que é, que há de vir. Estamos juntos mais uma vez para a glória de Deus, conectados através das ondas da tecnologia. Ainda não podemos nos reunir presencialmente, mas esse dia está chegando e eu quero, como sempre faço, registrar a minha saudade e a minha vontade de rever cada um de vocês, de estar com os irmãos, de poder viver a comunhão dos santos, que é a essência da igreja, como os reformadores nos ensinaram. É muito bom. Mas estamos juntos, sim. Estamos juntos no coração, na alma, estamos juntos na fé única naquele que era, que é e que há de vir. Estamos juntos quando nos falamos, quando nos escrevemos, quando oramos uns pelos outros, quando nos reunimos agora ao redor da palavra para aprender de Deus e para ouvir a voz do Senhor a nos desafiar a ser uma igreja cada vez mais atuante, abençoadora e disposta a ouvir a sua voz, a sua palavra. Já oramos? E agora eu quero convidar você para abrir as Escrituras Sagradas num dos livros que eu mais gosto. Não dá para falar aquele livro que a gente gosta mais ou menos das Escrituras. Todos os livros são maravilhosos, palavra de Deus para nós, mas alguns é fato que nós trazemos mais próximos de nós, não é? Para muitos é o livro dos Salmos, e eu confesso que amo o livro dos Salmos. Provérbios, os profetas, o livro do Deuteronômio, os evangelhos, nossa, não dá para separar. Mas eu confesso à igreja, já falei isso várias vezes no nosso púlpito, que eu gosto muito do livro de Atos. Eu sempre estou lendo o livro de Atos. Quando eu termino, começo novamente. Quando eu termino, começo novamente. Eu não sei quantas vezes eu já li o livro de Atos. Ele é empolgante, ele é maravilhoso. Livro de Atos dos Apóstolos através do poder do Espírito Santo. Ou Atos do Espírito Santo pela instrumentalidade dos apóstolos. Escolhamos o melhor título desse livro. O livro de Atos narra o início da igreja, o início da nossa história. E eu amo tanto história, certamente por isso eu me identifico e amo apaixonadamente o livro de Atos. Lucas narra as primeiras incursões do evangelho no mundo gentílico. Lucas vai nos contar das viagens apostólicas de Paulo. E o livro de Atos, ele orbita entre dois grandes personagens. No início do livro de Atos é Pedro, o grande protagonista, e após Pedro, o apóstolo Paulo surge na força do Espírito Santo para abençoar a continuidade do trabalho que Pedro e os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos iniciaram sempre sobre a égide do Espírito Santo. Na verdade, o grande protagonista do livro de Atos não é Pedro, não é Paulo, não é qualquer um dos discípulos, dos apóstolos, dos diáconos eleitos e investidos em Atos 6. O grande protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo, porque há uma ligação intrínseca entre o livro de Atos e a igreja. E é exatamente no capítulo 2 do livro de Atos que nós vamos ler sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Para muitos historiadores, e eu ouso filiar-me nesta pleiade de estudiosos,
Atos 2 é o início institucional da igreja. Momento em que, historicamente, você tem a fundação da igreja como corpo visível, que só se dá a partir da descida do Espírito Santo. Porque é ele quem nos convence, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Senhor Jesus se despediu dos apóstolos antes da sua crucificação e ressurreição, João nos conta isso nos capítulos 14, 15 e 16 do seu evangelho, e o capítulo 17 é a maravilhosa oração sacerdotal de Jesus, e aí depois no capítulo 18 você terá a prisão, e na sequência os atos que nós tão bem conhecemos, que salvificamente o Senhor passou por cada um de nós. Mas João 14, 15 e 16, o Senhor Jesus fala apenas para os discípulos, especificamente para os discípulos. São palavras faladas não às multidões, mas aos discípulos. São palavras apenas para aqueles que caminhavam com ele. E ali, nesses capítulos, os ditos de Jesus, o Senhor fala de forma maravilhosa sobre o Espírito Santo. O Paráclitos, o outro Consolador. Ele fala sobre o ministério do Espírito Santo em várias coisas lindas para a vida da igreja. Não há como dissociar igreja e o Espírito Santo de Deus. Não há como dissociar o crente do Espírito Santo de Deus. Atos 2 nos narra, portanto, e abra sua Bíblia em Atos 2, Atos 2 nos fala da descida do Espírito no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, diferentemente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava com o crente, ele estava com o povo de Deus, ele enchia as pessoas escolhidas pelo Senhor para realizar o seu trabalho, e ele permanecia com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele instrumento de Deus para a consecução do ministério, da ordem, do mando do Senhor. A partir de Atos 2, o Espírito Santo não mais estará conosco, mas ele estará em nós. Essa foi a promessa que Joel fez, que Deus fez através do profeta Joel, que se cumpre aqui, nesse maravilhoso dia, o dia de Pentecostes, Atos 2, com a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, permanece agora com o povo de Deus, não mais enche e depois se retira, não mais utiliza para o propósito divino e depois se recolhe, mas ele agora estará permanentemente na vida da igreja. Aliás, só a igreja, insisto, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, ele vai falar sobre isso, que agora nós, o nosso corpo, o corpo da nossa carne é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. E veja que coisa linda, na sequência da descida do Espírito Santo e na plenitude do derramamento do Espírito sobre a igreja, o que você tem? O discurso de Pedro. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega e fala do Evangelho. E que diferença, né? O Pedro sem o Espírito Santo, que nega o Senhor Jesus, que nega conhecê-lo, e na força do Espírito se arrepende, se quebranta, e agora Pedro cheio do Espírito, e Paulo vai nos dizer, né? Enchei-vos do Espírito, busquem a plenitude do Espírito. Nas mãos do Espírito Santo, Pedro, em Jerusalém, se levanta, prega, e o sermão é maravilhoso, depois você lê Atos 2, muitos se convertem, centenas e centenas se dobram a Jesus naquele momento, como fruto da ação do Espírito Santo na pregação da palavra, né? As Escrituras dizem 3.000 batizados apenas naquele dia. E como é que o capítulo termina? Falando da igreja. Então veja, pregação e a vida comunitária, o anúncio do Evangelho e a vida da igreja. Só podem acontecer
por força do Espírito Santo. E eu quero que você leia comigo Atos 2, 42 a 47, um texto bastante conhecido, mas é lindo, e a gente quer voltar a esse texto nessa noite, e a gente quer pensar esse texto sob a ação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na igreja? Nós lemos muitas vezes esse texto de Atos 2, eu mesmo já li infinitas vezes, sempre na ótica da visão comunitária, na ação da igreja, e não está errado. Mas temos que entender que o contexto desse texto é o contexto da descida do Espírito Santo. Então, na verdade, a passagem de Atos 2, 42 e 47 vai nos mostrar como que a igreja evidencia a presença do Espírito Santo. Ou o que o Espírito Santo faz na igreja para que ela mostre à sociedade, para que ela mostre e testemunhe a todos o que o Espírito Santo faz nela e através dela. Então, vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto, ele é tão maravilhoso que a gente não se cansa de ler. A gente não se cansa de ler. Eu agradeço ao Espírito Santo ter tocado no coração de Lucas para que Lucas nos desse esses flashes sobre a igreja primitiva. Como os irmãos do primeiro século viviam, como é que essa igreja se apresentava junto à sociedade. E como eu acabei de dizer, quero pensar com você nessa noite sobre as evidências da ação do Espírito Santo na vida da igreja. A primeira coisa que nós aprendemos, como que a igreja evidencia a presença do Espírito, é que o Espírito Santo gera uma igreja disposta a aprender. Uma igreja disposta a aprender. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, quando ele, após a nossa conversão, age, está presente, molda a nossa vida na sua direção, na direção do eterno Deus, preparando-nos para a habitação do Senhor na eternidade, é que ele suscita uma vontade intensa de aprender as coisas de Deus. Vejam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar, nós já sabemos, significa continuar, não desistir, não arrefecer, ir em frente, olhar e caminhar, perseverar, não entregar os pontos. O que Lucas está dizendo é que quando o Espírito Santo, que desce em Atos 2, no início do capítulo, que instrumentaliza vidas para pregar o Evangelho, ele suscita na vida da igreja a vontade desta igreja aprender. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina significa ensino. Veja, a comunidade que segue a Jesus, aqueles primeiros homens, são chamados de discípulos. Discípulo é aquele que aprende, aquele que espera a luz que vem do mestre. Jesus é chamado de mestre, né? Aquele que ensina, o mestre dos mestres. Então repare, já no chamamento daqueles que seguem a Jesus, discípulos, você tem implícita a visão de que a igreja é uma comunidade preparada pelo Espírito, acionada pelo Espírito para aprender. E isso não é uma característica apenas do povo de Deus do Novo Testamento, que é a igreja. Mas no Antigo Testamento, essa mesma toada se fará presente.
O profeta irá dizer: conheçam e cresçam e se desenvolvam em conhecer cada vez mais o Senhor, ao nosso Deus, aquele que nos resgatou do Egito com mão forte, nos trouxe a esta terra. Nós temos que conhecê-lo, nós temos que crescer no seu conhecimento. Jó, um dos textos mais antigos, se não o mais antigo livro das Escrituras Sagradas, no finalzinho do livro de Jó, ele vai dizer para o Senhor: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu cresci no conhecimento, eu cresci na tua presença. Amados, o Espírito Santo nos faz querer aprender cada vez mais do Senhor. Ele gera em nós essa necessidade de crescer, de amadurecer, de conhecer a voz de Deus, de ouvi-la cada vez mais, de mergulhar nas Escrituras Sagradas. Como o profeta disse no passado: recebendo a tua palavra, eu imediatamente a engoli. Eu fiz dela parte da minha vida. O Salmo 119, um salmo belíssimo. Todos os versículos do Salmo 119, o mais longo salmo das Escrituras, falam da palavra de Deus. Então há uma relação. E quem foi que inspirou os autores a registrarem as Escrituras Sagradas? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Paulo vai falar isso claramente, escrevendo a Timóteo. Ele vai dizer que Deus soprou, né, o soprar, a ação do Espírito no coração dos homens, né, Theopnestos, soprou a sua vontade, o seu querer, para que eles registrassem a palavra. O apóstolo Pedro, na mesma linha, vai nos ensinar que homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo gera na igreja a vontade, a necessidade, a disposição da igreja aprender, há um vértice intenso, único, exclusivo com as Escrituras Sagradas. Ou seja, o Espírito nos leva a conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E é interessante, a gente está muito acostumado, até por causa, né, das igrejas neopentecostais, a fazermos a equação de ação do Espírito, atividades e coisas místicas, experiências sobre-humanas. O Espírito Santo nos leva a querer a palavra de Deus. Esse é a sua ação primeira. E perseveravam na doutrina. O Espírito Santo nos leva a nos submetermos à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos, o ensino apostólico, a nos colocarmos totalmente nos ensinos das Escrituras. O Espírito Santo gera em nós o que ele gerava nos crentes de Bereia. O apóstolo Paulo pregando e os irmãos conferindo nas Escrituras se o que Paulo estava falando estava certo. É isso, é essa vontade de conhecer a Deus, de crescer na presença de Deus, de estar cada vez mais prontos a conhecê-lo. Como Jesus orou na oração sacerdotal, o Senhor Jesus vai orar dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Então, quando o Espírito Santo está agindo na igreja, e ele age sempre na igreja, o que ele faz? Primeiramente, ele gera uma igreja disposta a aprender. A segunda coisa que o texto nos ensina, esse texto é maravilhoso, é que o Espírito Santo gera igualmente uma igreja pronta a amar. Uma igreja disposta a aprender, uma igreja pronta a amar. Vejam, perseveravam na sequência do texto na comunhão. Palavra grega koinonia, dividir o espaço ou o mesmo espaço da casa, oikos, partilhar os espaços, partilhar as experiências, partilhar a vida. A igreja era uma igreja que amava, que vivia em comunhão, que se preocupava com o outro. Olha o que diz a palavra. Estavam juntos. Verso 44. Tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A igreja moldada para amar, a igreja pronta a amar, é uma igreja que olha para o outro, que se incomoda com aquele que está junto, que quer trazer aqueles que estão longe, que não mede esforços, que não mede fronteira, que não mede geografia para abençoar, para se fazer generosa, para se fazer amiga, para se fazer companheira. Aqueles que comem o mesmo pão tinham tudo em comum. O Espírito Santo, quando age na igreja, ele prepara uma igreja voltada para o amor. E a pergunta que nós devemos nos fazer: como estamos olhando o outro? Como estamos enxergando o nosso próximo? Como nós estamos sendo sensíveis ao que o outro está passando? Quando eu leio esse texto, eu percebo que a ação bendita do Espírito Santo era uma ação que suscitava cuidado com o próximo. Alguém tinha necessidade? Vamos dividir o que temos. Eu vou vender o que eu tenho para ajudar o irmão, para abençoar o irmão. Eu quero estar junto dele. Isso é uma igreja preparada, pronta para amar. Esses momentos que nós estamos passando, eles devem evidenciar muito mais as nossas visões em relação ao próximo, o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso cuidado com as pessoas. Ah, querido, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Eu fui pregar uma vez numa igreja querida, um pastor muito meu amigo, e quando eu cheguei lá no boletim da igreja tinha uma frase. Eles escreveram assim: igreja presbiteriana, tal, lugar onde reside o amor. Lugar onde reside o amor. Essa é uma evidência da ação do Espírito Santo. Um lugar onde reside amor. Quanto mais amarmos, mais cheios do Espírito Santo estaremos. Quanto mais nos preocuparmos com o próximo, mais evidenciaremos a nossa redenção. Mais tornaremos sensível e palpável o nosso encontro e a nossa transformação pelo sangue remidor de Cristo Jesus. Fruto do Espírito Santo, amor. Aí está a igreja que o Espírito Santo age, ele age na igreja do Senhor, é uma igreja pronta para amar. Em terceiro lugar, uma igreja onde o Espírito Santo age, não apenas é uma igreja disposta a aprender, não apenas é uma igreja pronta a amar, mas o texto nos ensina que também é uma igreja criada para adorar. E aí você vê exatamente aqui, ó. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Partir do pão é uma evidência da celebração da ceia. É evidente, esse texto é um texto eucarístico. E quando a gente fala em celebração da ceia e nas orações, estamos falando em culto, em adoração. E o texto fala exatamente isso. Em cada alma havia temor. Estavam juntos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Olha que lindo. Novamente, referência à celebração da ceia. O Espírito Santo, derramado sobre a igreja, leva essa igreja a ter uma postura de adoração. Uma alma cheia do Espírito Santo é uma alma que quer adorar a Deus o tempo todo. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai nos ensinar que nós fomos criados por Ele, em Cristo Jesus, remidos por Ele e trazidos, adotados agora pela cruz para adorá-lo, para bendizê-lo, para viver aos seus pés.
esse quebrantamento é o que a igreja deve fazer quando ela está cheia do Espírito Santo. É a consciência da adoração. É a consciência de que habitamos agora os tabernáculos eternos. É a certeza de que só o que vale é buscar a glória de Deus. É a certeza de que a nossa vida, como o apóstolo Paulo nos ensina, todas as coisas na nossa vida são refúgio. Refúgio é lixo, por causa da sublimidade do amor de Cristo Jesus. É esta consciência de adoração, é essa consciência de que vamos ao templo, de que estamos juntos, cantando, orando, lendo as Escrituras, entrando na intimidade do Senhor, pois a intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem e o amam, é que faz uma igreja evidenciar-se como ação do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente precisa pontuar algo muito importante. Falamos no tópico anterior, quando conversamos sobre o amor, da necessidade precípua da igreja de voltar-se para o outro, de voltar-se para o próximo. E o texto fala claramente isso. Preocupação, carinho, aconchego, gentileza, mitigação do sofrimento, tudo isso faz parte do amar da igreja, do ministério de amor da igreja. Mas veja, a igreja está voltada para o outro porque primeiro ela habitou a presença de Deus. Se nós enviesarmos isso, se nós trocarmos teologicamente isso, a igreja passa a ser uma ONG social. A igreja passa a ser e a ter um ministério nesse mundo que várias instituições têm e que fazem muito bonito o papel social, de escolas, de hospitais, de centros de atendimento às pessoas mais desvalidas. A igreja pode e deve realizar esse movimento em relação ao outro, em relação ao seu próximo, como Jesus tão bem ensinou. Amemo-nos uns aos outros. Mas ela só pode e só consegue amar o outro, ela só consegue, como o texto nos ensina, desfazer-se dos bens para atender ao necessitado, porque ela está de joelhos diante de Deus. Porque ela ora, porque ela parte o pão de casa em casa, porque ela adora aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o Senhor de todas as coisas. A primeira finalidade da igreja, e eu diria única, é adorar ao Senhor. Todas as outras coisas, todos os seus ministérios, todos os seus serviços maravilhosos e extremamente abençoadores ao longo da história do homem, são reflexo, são consequência dela estar na presença de Deus. O Espírito Santo, ao criar uma igreja para adorar, uma igreja que adora, que vive de joelhos diante do seu Senhor, é exatamente esse agir, que é a essência, que é o vértice de todas as outras áreas, de todas as outras funções da igreja. Eu sirvo ao meu próximo porque eu estou na presença de Deus. Eu habito a presença de Deus e agora estou pronto para abençoar o meu próximo. Deus sempre será a unicidade do nosso coração. O Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo será sempre o alvo da minha vida. Todas as outras coisas, eu vou alfabetizar, eu vou sustentar, eu vou doar meu sangue, eu vou abençoar com itens para a cesta básica, eu vou construir escolas, eu vou construir hospitais, eu vou acolher todas as pessoas que eu puder. Isso é fruto da minha ação diante de Deus e do meu habitar na presença de Deus. O Espírito Santo cria uma igreja para adorar. E o texto nos ensina ainda nessa área linda que a adoração é algo que gera alegria. Olha que lindo. Louvando a Deus com alegria
tomavam as suas refeições, e singeleza de coração. Alegria. Viver com Deus é uma coisa que gera alegria. Caminhar com Deus é algo que gera alegria. Alegria sem igual. Alegria interminável. Alegria eterna. Viver com Deus é alegria. Quando eu era bem jovenzinho, bem pequeno, lá na minha igreja de origem, a igreja do Rio de Janeiro, nós tínhamos um corinho, uma música que nós cantávamos na classe que dizia assim: não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Caminhar e viver com Deus é viver alegre. A igreja primitiva, porque a ação do Espírito Santo sobre ela encontrava-se, era uma igreja que cultuava, que adorava com alegria. É isso mesmo. Leveza de coração. Vir à presença do Senhor, cantar, entregar a vida a Ele, o coração, servi-lo, estudar a sua palavra, dizer não ao pecado, tudo isso é fruto da alegria contagiante que a vida com Deus traz. E o Espírito Santo nos leva a isso, porque está lá, como manifestação do fruto do Espírito, a alegria. É isso mesmo. E olha que lindo, singeleza de coração. Coração simples, coração despojado. O que Deus quer é um coração que o glorifique. Deus não olha o externo, Deus olha o interno. O externo é importante? É, porque o externo fala do que o coração está cheio. Jesus nos ensinou isso. Mas o externo pode maquiar, o externo pode enganar, o interno não. E Deus olha o nosso coração. Então continuemos a adorá-lo, continuemos a ser trabalhados pelo Espírito Santo para vivermos em singeleza de coração. Como Jesus disse, né? Uma coisa apenas te basta: aprender de mim. Façamos isso. E finalmente, há uma quarta pegada aqui nesse texto que demonstra a ação do Espírito Santo na igreja, ou evidencia a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Então, recordando, o Espírito Santo desce, Pentecostes, plenaliza a igreja de uma forma maravilhosa, cumprindo a promessa de Deus. A partir de agora, o Espírito Santo não estará com o povo, mas ele estará no povo. Ele passa a ser habitação, e nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E ele está nos preparando para aquele dia em que ou nós iremos à presença do Senhor, ou o Senhor voltará para nós na segunda vinda de Cristo. E quando o Espírito Santo age, desce sobre a igreja, ele se utiliza de instrumentos para a proclamação do Evangelho, como Pedro deu aqui o exemplo em Atos 2, que prega e centenas de pessoas são vergadas ao Evangelho de Cristo. E aí a gente lembra do próprio Senhor Jesus falando, não é? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em todos os lugares, Samaria, até aos confins da terra. E ele corporifica a igreja. E ele faz o que com a igreja? Ele cria uma igreja disposta a aprender, ele cria uma igreja pronta a amar, ele cria uma igreja para adorar. E o quarto item que esse texto nos ensina é quando Lucas, fechando essa maravilhosa narrativa, ele vai dizer: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que nos leva a perceber que uma das evidências também da presença e da ação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo na vida da igreja, é que ele prepara uma igreja para evangelizar. Uma igreja disposta a aprender, uma igreja pronta a amar, uma igreja criada para adorar, uma igreja preparada para evangelizar. Coisa linda! O Senhor ia acrescentando
dia a dia, momento a momento, no defluxo do tempo, aqueles que estavam sendo chamados, os que iam sendo salvos. Ação de Deus. Aliás, o protagonista de tudo aqui é o Senhor, não há outro. A igreja, nas mãos do Espírito Santo, só pode ser missionária. E aí a gente volta para aquele verso que eu citava há pouco, né? Atos 1:8. Recebereis poder, dinamis, que veio dar na nossa língua portuguesa dinamite. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas. Judéia, Samaria, Jerusalém, confins da terra. Não há como ser testemunha de Jesus sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não há como evangelizar, não há como falar de Cristo aos corações que ainda não conhecem, sem estarmos nas mãos e no poder do Espírito Santo. O que acontece com Pedro logo depois de Pentecostes? Prega na força do Espírito, no poder do Espírito Santo. Ou você acha que foi o conhecimento de Pedro, a argúcia de Pedro, a inteligência de Pedro que convenceu aquelas 3.000 pessoas sobre o Evangelho de Cristo Jesus? Foi a ação do Espírito. Ação do Espírito, mas é claro, só há conversão pelo agir do Espírito Santo. Nós somos nada, nós somos aqueles 5 pães e 2 peixes, pouquíssima coisa. Mas temos que nos colocar nas mãos de Deus. Nas mãos do Senhor, a igreja se torna uma igreja missionária, evangelista, que vai aos confins da terra, que passa pelos bairros, pelas ruas, que entra nas casas, que sobe nos andares dos prédios para anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que todo aquele que agora nele creia tenha vida eterna, não morra. Louvado seja o Senhor. Amados, nós só podemos realizar a nossa missão, a missão integral da igreja, se nos colocarmos nas mãos do Espírito Santo. É Ele quem prepara a igreja para a evangelização. É Ele quem molda os nossos corações. É Ele quem nos dá as experiências diante de Deus que vão tocar o coração das pessoas. Não por nós, somos instrumentos apenas. Ele é que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. A ordem em relação a nós é ide, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é o que nos compete. Nos compete ir, nos compete sair, nos compete falar, nos compete alcançar, nos compete ministrar o evangelho. Porque Ele é quem vai tocar no coração das pessoas. Ele é quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai fazer com que os joelhos se dobrem e os lábios confessem que Jesus é o Senhor. É Ele, o Espírito Santo, que vai, através da igreja, fazer com que as pessoas creiam que o túmulo ficou vazio, que Jesus ressuscitou. Amados, o Espírito Santo gera, o Espírito Santo prepara a igreja para a evangelização. Ele nos prepara para aprender, para amar, para adorar e para evangelizar. São evidências do agir do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Eu oro para que o Espírito do Senhor esteja se movendo, não apenas nessas direções hoje aqui estudadas com você nessa noite, mas em todas que Ele desejar e quiser, e as Escrituras nos falam de várias áreas do agir do Espírito Santo na vida da nossa querida igreja do Jardim Guanabara. E quando eu penso na igreja do Jardim, eu não estou pensando no templo, que daqui a pouquinho vai nos abrigar de novo, mas eu penso nas nossas vidas, em mim e em você, nos nossos corações, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Uma igreja disposta a aprender, uma igreja pronta a amar, uma igreja criada para adorar, uma igreja
preparada para evangelizar. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí, onde você está. Pai bendito, nós te adoramos, te bendizemos, nós te glorificamos, porque o teu Espírito Santo agiu no nosso coração um dia, lá no passado, alguns que estão nos ouvindo hoje há muito tempo, outros há pouco tempo, mas o Senhor é quem agiu em nós para que estivéssemos aqui agora, para que fôssemos crentes em Ti, para que entregássemos a nossa vida em Tuas mãos. Se não fosse o Senhor, jamais nós estaríamos convertidos ao Senhor, voltados ao Senhor. O Teu mover é que nos trouxe a fé. O Teu mover é que gerou Cristo Jesus no nosso coração e nos deu a certeza de que Ele ressuscitou e a certeza de que Ele é o Senhor das nossas vidas, o Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas. Confessamos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor, porque, ó Espírito Santo, Tu colocaste esta fé em cada um de nós. Assim, nos conduza como igreja do Jardim Guanabara. Nos conduza a todos que agora estão aqui conectados nesse momento de culto e de adoração. Senhor, nos leva a cada instante, a cada momento, Pai, a viver na Tua presença. Nos leva, Pai, dia a dia, instante a instante, a querer aprender de Ti, a querer estar aos Teus pés, com Tua palavra aberta, nela meditando de dia e de noite, como diz o salmista, a aprender e a crescer nas Tuas coisas, Senhor. Ó Deus, leva-nos a cada dia a amar com mais intensidade, porque aprendemos nesta noite que o Espírito faz isso na igreja, nos leva a amar, nos leva a interessar-se pelo outro, a cuidar do outro, a ser generoso com o outro. Move o coração, Pai, nosso coração, na direção do próximo. Pai, nos molda a cada instante para percebermos que a nossa vida só tem finalidade quando Te adoramos, quando Te bendizemos, quando estamos de joelhos diante de Ti. Como os Teus servos e servas nas Escrituras nos ensinaram, como os Teus servos e servas na história da igreja nos ensinaram, que só há sentido, só há finalidade quando estamos diante de Ti. Nos leva a Te adorar e a crescer em adoração. E finalmente, Senhor, usa-nos como instrumentos para evangelizar esse mundo, para falar de Jesus a todos os corações, para levar a nova do Evangelho, a música do céu, que é Jesus Cristo, a todos os corações que, desafinados pelo pecado, precisam novamente ouvir a doce música do céu, que é Cristo. Leva-nos, Pai, a evangelizar, leva-nos a proclamar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, dá-nos a consciência da missão, dá-nos a consciência de que somos testemunhas de Jesus e enche-nos, ó Espírito, para que através de nós muitos corações se quedem aos pés da cruz. Assim oramos, para a glória do Teu nome, assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Recebei a bênção. E agora, irmãos amados, que a graça de Cristo Jesus, aquele que era, que é, que há de vir, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o amor eterno, imutável, incondicional do Pai, a comunhão, o consolo, o fruto, a unção e o agir do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus aqui agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, que sejamos cada vez mais instrumentos do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém.